Hoje vamos falar sobre o assunto do momento, né? Uma notícia não tão boa. O Fluminense deu adeus à Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Perdeu por 2-0 para o time do Chelsea na semifinal, né? Infelizmente, acabou a participação dos times brasileiros na competição. Mas foi bem, fez bonito. Foi bem. Inclusive, os gols do Chelsea foram de um brasileiro, de um jogador, ex-jogador do Fluminense, revelado nas categorias de base, a famosa lei do ex, que todo mundo diz que nunca falha, né? E hoje ela entrou em ação com força. Foram dois gols do João Pedro, que, engraçado, foi contratado há alguns dias atrás como jogador do Fluminense, como jogador do Chelsea, ele que estava defendendo o Brighton na Inglaterra. Ele saiu do Fluminense, foi vendido para o Watford da Inglaterra. Aí o Watford caiu para a Championship, que é a segunda divisão do campeonato inglês, depois voltou. Ele se destacou no Watford, foi vendido para o Brighton da Inglaterra, se destacou no Brighton e agora foi vendido recentemente para o Chelsea, já com a competição rolando, já com a Copa do Mundo de Clubes rolando. Ele, que foi opção do técnico Enzo Maresca, né, se tornou opção apenas no duelo contra o Palmeiras, que foi o duelo das quartas de final. Então, para você ver como foi recente essa contratação, porque a FIFA deu aí um espaço para os clubes que estão disputando o Super Mundial de contratarem jogadores, né? E inscreverem esses jogadores até o dia 3 de julho. O João Pedro foi contratado e inscrito no dia 2 de julho. Então... Poxa vida, podia esperar mais um pouquinho. Podia ter esperado mais um pouquinho. Se não tivesse esperado mais um pouquinho hoje, o jogo poderia ter sido 0-0, ganhado dos pênaltis, né? Porque se não tivesse João Pedro, não tinha os dois gols. Poxa, João Pedro. Mas, enfim, o fato é que ele chegou recentemente e hoje fez os dois gols, né? O primeiro, um belíssimo gol de fora da área, um chute de raríssima felicidade. E o segundo gol, já dentro da área, que ele limpou os zagueiros e bateu forte no canto. Bom para a seleção brasileira, que vai ganhar uma opção, né? Para o técnico Carlo Ancelotti, que aí ganha uma opção para futuras convocações, né? Para nossa seleção que está em preparação para a disputa da Copa do Mundo de Seleções no próximo ano, 2026, né? Está em reta final de preparação. Mas para o Fluminense hoje não foi uma boa, porque foi eliminado. Mas a gente tem que destacar aqui a campanha do Fluminense, que foi a melhor campanha entre os brasileiros. Foi o time mais aguerrido, chegou na semifinal com méritos e foi eliminado hoje por uma grande equipe, que é o time do Chelsea. O time do Chelsea, que até então não vinha apresentando um bom futebol, mas que hoje jogou muito, né? Até eu falando ali no WhatsApp com os meus irmãos e tal, e a gente chegou um consenso de que o Chelsea jogou hoje o que não jogou em toda a competição. Não jogou nem na partida contra o Flamengo, nem contra o Palmeiras. Foi um outro Chelsea completamente diferente. Muito também pela vontade do time de... Já tô aqui na semifinal, agora vamos correr só um pouquinho, dar aquele sprint final, né? Tá ali em linha de chegada, pra gente tentar aí ganhar esse título, que seria algo inédito, né? Pra qualquer um dos clubes que tá disputando, porque é uma competição que está sendo disputada pela primeira vez em toda a história do futebol, né? Então o Chelsea jogou muito bem hoje, de fato mereceu a vitória. O Fluminense nem de longe foi aquele Fluminense das partidas contra a Inter de Milão e contra o Al Hilal, né? Sentiu muito a ausência dos jogadores que foram desfalque hoje, que foram o Samuel Xavier por lesão, e aí foi lamentável porque entrou o Guga sofreu muito na lateral direita com as investidas do Pedro Neto e do Nkunku, né, jogador francês pela ponta direita. Também sentiu muito a ausência do Freitas, zagueiro, né, que hoje estava suspenso, e principalmente do Martinelli, porque foi um jogador que foi muito bem contra o Al Hilal, foi o autor do primeiro gol contra o time da Arábia Saudita e que hoje não estava jogando, e o Fluminense perdeu muito poder de marcação no meio de campo contra o time do Chelsea, que gosta muito de jogar com a bola nos pés. Tem como um dos seus principais atletas ali o Cole Palmer, que é o meio-campista camisa 10, mas que
sem esse marcador, que é o Gabriel Martinelli, ele ficou até com uma certa liberdade para jogar, né? Entrou hoje no lugar do Freitas o Thiago Santos, que não fez uma boa competição, né? Não jogou bem contra o Al Hilal, não jogou bem contra a Inter de Milão, mas que hoje foi o titular na zaga do Fluminense. O Guga assumiu a lateral direita no lugar do Samuel Xavier e o Hércules foi o substituto do Martinelli. O Hércules, que é um bom jogador, sabe desarmar, mas ele não tem como função principal a marcação. Então, acabou que o Fluminense ganhou sim, ofensivamente, mas perdeu defensivamente. E esse era um jogo que, assim como contra a Inter e contra o Al Hilal, o Fluminense precisava reforçar muito a sua marcação para tentar uma jogada ali de contra-ataque, tentar uma jogada de bola parada para, quem sabe, sair com a vitória. Não foi o que aconteceu, mas mais uma vez, tá de parabéns o Fluminense, tá de parabéns o futebol brasileiro, porque para quem dizia, né, que o futebol brasileiro ia para os Estados Unidos, né, só para ver o Mickey, saiu muito redondamente enganado, né? Chegamos na semifinal com grandes chances até de chegar à grande final da competição. Todos os clubes avançaram na primeira fase, e aí destacando o grupo do Botafogo, que era o grupo da morte, que tinha Paris Saint-Germain, que é o atual campeão da Champions, contra e Atlético de Madrid, né, que é um grande clube espanhol, e o Botafogo avançou, eliminando ali o Atlético de Madrid. Avançou o Palmeiras, como líder do grupo, num grupo que tinha o Porto de Portugal. Avançou o Flamengo como líder do grupo, num grupo que tinha o próprio Chelsea, que hoje é o finalista. E avançou o time do Fluminense na segunda colocação, né? Mas num grupo que tinha ali o Borussia Dortmund, que o Fluminense inclusive não perdeu para o Borussia Dortmund. Então tá de parabéns o futebol brasileiro. E quem sabe daqui a 4 anos nós possamos não só ter brasileiros na competição, como também sonhar, por que não, dessa competição acontecer no próprio Brasil, já que o presidente Sami Chaldi, né, já conversou com o presidente da FIFA, o Gianni Infantino, para oferecer o Brasil como uma das possíveis sedes da Copa do Mundo de Clubes, que agora será disputada em 2029. Mas antes dessa competição encerrar, vai lembrar que amanhã vamos ter a outra semifinal entre Paris Saint-Germain e Real Madrid, né? E esse será o vencedor dessa partida, enfrentará o Chelsea no domingo, né, na grande final do Super Mundial de Clubes da FIFA. Vitor, ainda falando sobre futebol, a gente tem amanhã, se eu não me engano, uma partida do Brasil. Não é amanhã. É quando? Essa partida é só lá pro final do ano, tá? Dia 9 de setembro. Dia 4 de setembro, 9h30 da noite, que é o Brasil que vai a campo contra o Chile, né? Porque a Conmebol, ela oficializou hoje que a partida entre Brasil e Chile vai acontecer no Maracanã, né? E aí a CBF já havia confirmado, mas hoje a Conmebol também confirmou essa partida válida pelas eliminatórias da Copa. E um critério utilizado para que essa partida fosse escolhida no Maracanã é porque o Carlo Ancelotti tem como exigência a condição do gramado, e a condição do gramado do Maracanã hoje tá boa, né? Então essa partida vai acontecer no Maracanã. Mas aí eu trago só aqui uma pequena informação, né? Mas uma pequena opinião, que a gente possa, o governo do estado e tal, junto com a Federação Cearense, enfim, que a gente possa melhorar a condição do gramado da Arena Castelão, que vem sendo tão criticado pelos clubes, não só daqui, como também os clubes visitantes, né? Que vem enfrentar Ceará e Fortaleza principalmente, que a gente possa aí ter uma condição de gramado melhor, para que a gente possa, quem sabe, nessa reta final de preparação da seleção brasileira, rumo à Copa do Mundo de Clubes em 2026, que a gente possa pelo menos ter um joguinho aqui, né, da seleção brasileira, sob o comando técnico Carlo Ancelotti. Seria uma grande felicidade. E eu com certeza estaria lá torcendo para que a seleção venha jogar aqui. Tá bom, minha amiga Ruth? Tá bom, quem dera fosse amanhã, hein, Vitor? Oh. Muito obrigado pela sua participação. Um abraço. Até amanhã.